Alô, boa noite aí. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu creio que essa noite o Senhor vai... Eu creio que muralhas vão cair. Eu creio que muralhas vão cair que estão atrapalhando os nossos entendimentos, que estão atrapalhando o mover, o agir que Deus quer penetrar em nossa mente, no nosso ser, de uma forma, com o amor, com a naturalidade, com o poder dEle. Mas essas potestades precisam bater em retirada. O muro precisa cair, nós precisamos aprender a parar de alimentar um monstro que está atrapalhando o mover de Deus em nós. E eu não sei porquê, mas essa noite alguma coisa o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu creio. Vocês sabem, nós estamos no mês falando sobre a igreja. Para ser a igreja, a estrutura, o serviço, o corpo de Cristo. E eu fiquei pensando, poxa vida, todo mês, né, o mês tem 4 domingos, nós somos 5 presbíteros. Ufa, talvez eu pule desse mês, que aí quem sabe no mês seguinte eu comece já seja eu falando sobre guerras em paz. Não vou ter que falar sobre esse tema, que eu acho que não tem muito a ver. Na minha cabeça aqui eu estou pensando nas coisas que Deus... E aí a gente puxa daqui, puxa para lá, eu estava para o último do mês, voltou para agora. E Deus é tremendo porque hoje eu estava buscando no Senhor compartilhar com vocês, e o Espírito Santo ministrou o meu coração, meus irmãos, de uma forma diferente. De uma forma diferente como buscar nele, como estruturar, o que falar, o que ouvir. Porque quando a gente prega, vocês sabem, a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela vai e ela vem. Ela vai e ela vem. O reino de Deus é algo tremendo. A palavra de Deus, ela vai, ela vem, ela tem que cortar todos os nossos corações. E à medida que eu fui buscando isso no Senhor, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda que eu estou recebendo aqui. Tomara que eu consiga comunicar aos meus irmãos, pelo menos um pouco, considerando as minhas limitações, o que eu estou recebendo aqui. A igreja, o corpo de Cristo. O que é isso? O que é esse mistério? O que é isso tão simples e ao mesmo tempo tão misterioso, tão poderoso e tão acessível a cada um de nós, tão sendo nós mesmos? O reino de Deus é algo maravilhoso, o reino de Deus é algo tremendo. Impressionante, meus irmãos. Antes de falar da igreja, eu gostaria de fazer uma viagem com vocês. Aliás, quando eu estou sentado, eu estou ouvindo a pregação, eu sou meio sonhador. Eu fico ouvindo a palavra, eu fico ouvindo a pregação e aquela história. Eu sempre fico imaginando, eu fico vendo Israel, eu fico vendo o nosso culto de domingo, por exemplo, esse culto que nós estamos aqui. Eu fico imaginando as festas solenes de Israel, quando passava entre o Egito e Canaã, no deserto, as reuniões, o poder de Deus, os momentos, as coisas ali, o povo vivendo lado a lado com Deus. Antes, lá atrás, quando Moisés viu a sarça ardente, todas as coisas, né? Então eu fico imaginando um pedacinho do culto, um pedacinho do domingo, a gente vivendo aquilo ali. E na segunda, na terça, na quarta, como é que eles viviam parte a parte, ali ao lado de Deus. Hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tantas as lutas, eu tenho tantas as dificuldades, mas nós temos o Espírito Santo do poderoso Deus, se é que nós temos. Se é que já recebemos, se é que já entregamos nossa vida a Ele, e aí nós temos a vitória, nós temos as soluções, o poder para todas as coisas. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Mas no começo Deus fez todas as coisas. No começo Deus fez todas as coisas com todas as informações necessárias. Deus não fez nada imperfeito. Fica imaginando um mundo tudo novinho. Deus colocou as informações em todos os lugares. Ninguém precisou ensinar nada a ninguém. Você não precisava ensinar os peixes a nadar. Ninguém nunca precisou ensinar a um pássaro a cantar. Ninguém nunca precisou ensinar a um cachorro a latir, a ser amigo fiel, a querer ser seu companheiro. Ninguém treina um cachorro para, olha, me proteja. Eu tenho um cachorro mais inteligente do mundo.
Eu acho que ela está me assistindo. Aí quando a gente brinca em casa, um dos meninos vem brincar de brigar, de me abraçar de qualquer coisa, nossa, ela vem para proteger a mim, óbvio. E ela vem com tudo e fica no meio, tipo assim, não briguem. Não, o que vocês estão fazendo? Ninguém ensinou isso a ela. Ninguém ensinou um cavalo a correr. Ninguém ensinou. Eles já sabem. Ninguém ensinou uma águia a voar sozinha, a ter aqueles olhos, a conseguir enxergar, entender, a ter aquela autoridade que ela tem sobre todos os ares. Ninguém ensinou isso para ela. Deus colocou todas as coisas no lugar certo. A gente não foi, ninguém ensina a gente a comer. A comer é o seguinte, o processo de deglutição lá dentro, depois, você não precisa. Você não ensina seu intestino a fazer o trabalho dele. Você não ensina seu pulmão a abrir, fechar, coração a bater. Está tudo programado. Ninguém ensina, olha, você vai começar a falar, a ouvir, a entender, a pensar. A gente aprende um idioma. A gente aprende a se comportar. Alguém nos ensina. Agora você, estou te dando comida na boca. Agora você vai subir sozinho. Mas você sabe que você precisa comer. Uma águia ensina seu filhote a voar. Ensina ele a caçar. Mas ninguém precisa ensinar ele a ser águia. A gente não foi ensinado o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. O homem sempre soube o que era certo e errado. Ele sempre soube. Obviamente as coisas vão sendo aprimoradas, mais sofisticadas, mas o homem sempre soube. Deus falou para Adão. Deus falou para Adão o que ele tinha que fazer. Eu creio. Deus falou para Adão o que era certo e o que era errado. Deus não pegou uma Bíblia, falou, Adão, pegou um livro dourado, bonito, fez lá todos os capítulos, aliás, o livro não, 72, né? Dividiu tudo direitinho, capa dourada, está aqui, Adão, você vai ler isso e vai ensinar para os outros. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Aliás, como que a Bíblia foi escrita? Para a Bíblia ser escrita, muito sofrimento, muita decepção, muita luta, muita guerra. As pessoas tiveram que ter esperança, lutar, as pessoas tiveram que buscar a Deus, as pessoas aprenderam a viver, porque muitas pessoas foram vivendo, foram fazendo coisas, e no meio disso tudo, alguns iam buscando ídolos, alguns iam fazendo árvore, pegando a madeira, fazendo imagens, outros fazendo postes ídolos. Vocês conhecem as histórias, uns começaram a adorar as estrelas, os astros, e junto com isso, toda a maldade. A Bíblia fala sobre toda a maldade que o homem ia fazendo, todas essas coisas, buscando a idolatria, e praticando maldade não só contra Deus, mas contra o seu próximo. E assim, essas coisas foram acontecendo, mas tinha um povo, né? Tinha um povo diferente no meio daquilo tudo. Tinha um povo que foi descendente de um dos filhos de Noé. E que aquele povo que ele estava fazendo o que falaram desde o começo, faz o que é certo, obedece a Deus, busca a Deus. Aquele povo não contaminou o seu coração. Aquele povo foi construindo a sua vida. E agora falando para vocês, para a Bíblia ser escrita, para hoje nós termos acesso a este livro que fechado não vale nada, mas aberto, lido e praticado é todo e o único e verdadeiro poder. Para ele ser escrito, sangue foi derramado. Meus irmãos, se você quer ter honra, não é bom receber a honra de Deus? Deus me honrar, andar com Deus. Mas para isso, temos que passar pela vergonha. Porque é Ele que para a vergonha, dupla honra. Se nós buscamos ao Senhor, tem um caminho para termos as vitórias, para termos o despojo, tem que ter a guerra, tem que ter a luta. Não, luta eu não quero, eu quero só vitória. Mas isso não é a vida. O diabo está enganando, está colocando coisas na cabeça. Olha, isso é difícil, você não vai conseguir, você não vai, o outro lá, você não. E aí a gente não permite Deus agir. A gente não permite Deus agir. O diabo não pode fazer nada. Zero. Ele só dá sugestões. Ele só tenta facilitar o erro. Autoridade, poder, só quem tem é Deus. Então a Bíblia foi sendo escrita para que hoje tivéssemos conhecimento. Olha, então como é que é isso? Como é que é viver com Deus?
Como é que é uma vida aos olhos de Deus? O que eu preciso? Porque olha, eu tenho experimentado derrota. Se tive derrota, ferrou, não é derrota. Vitória é para outro. Isso é mentira. Uma derrota não é uma derrota temporária. Não é um triste fim constante. Não é o fim. Ela faz parte do processo. Nós estamos em processo. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ela tem processo de aprendizagem. E temos uma luta a ser travada, uma luta espiritual. Então Deus estava vendo aquele povo, né? O povo que deveria, ou que estava levando a salvação, a humanidade perdida. Aquela corrupção da idolatria, aquela corrupção do caminho de vaidade, engano, mentira, egoísmo, que levou o homem a praticar a opressão, o homem a oprimir o outro homem, a querer tomar o que é do outro, a querer conquistar o que não era legítimo, a ir além dos seus limites, mais e mais e mais, foi acrescentando Gálatas 5, todo aquela fruto da carne. O coração do homem foi cada vez mais se afastando de Deus, foi multiplicando não só as pessoas na terra, mas o pecado foi esfriando cada vez mais, as coisas foram ficando cada vez mais relativas, tudo era muito relativo, tudo era ponto de vista. Afinal de contas isso, afinal de contas aquilo, preciso ter mais, ganância de ter e ter, achando que aquilo estava fazendo bem para ele. Aquele era o começo da destruição do homem. Mas tinha um povo que estava seguindo fazer a justiça, fazer o bem, amar a Deus, honrar a Deus, e esse povo estava com a chave da autoridade dada por Deus sobre a terra. Foi o povo escolhido, foi o povo que Deus chamou para isso, para ensinar. Foi um povo que ele falou: olha, eu vou te colocar numa terra, estou tirando de lá um monte de gente, Jebuseus, Heteus, um monte de Deus. Não façam as mesmas coisas que aquele povo fazem, as coisas que aquele povo fazem, aqueles povos, perdão. Não cometam as mesmas atrocidades que aqueles povos têm cometido, e a razão pela qual eu estou exterminando eles da terra. Não se esqueçam de mim quando você chegar o dia da bênção. Não se esqueçam de mim quando chegar o dia do galardão, da vitória, que eu vou encher vocês, eu vou encher o celeiro, eu vou encher a sua casa. Não se esqueçam de Deus, não se esqueçam de mim. Continuem praticando e ensinando. Mas o povo relaxou. O povo começou a, agora eu quero um rei também, agora eu quero aquilo ali. Não, aquilo ali é interessante que o outro tem, por que não? E as coisas começaram a se relativizar. O coração do homem, desse povo, foi endurecendo. Estava faltando ser criterioso com as coisas de Deus. Aí Deus falou: olha, é hora de eu fazer algo novo. O tempo foi passando, eu quero restaurar. Eu quero restaurar as vidas. O peso está muito grande. As pessoas não percebiam o quanto iam colocando de peso em seus próprios ombros. Aí vocês conhecem a história. Chegou Jesus, porque aqueles sacrifícios, todo domingo, perdão pela expiação, pelo pecado, já era uma coisa externa, não era uma coisa mais interna. Por fazer aquilo, se faz isso, está pago, tá beleza. Segunda-feira, aquilo ou pior do que 2 dias antes. E aí quando a gente fala de igreja, nossa, vamos falar sobre igreja, e aliás já foi falado muito bem até aqui pelos irmãos, falando sobre o sacerdócio, sobre os pilares, sobre os serviços. E domingo passado o Bruno falou algo que me marcou muito, a tranquilidade e a naturalidade como ele passou algo tão importante para nós, que é o ministério quíntuplo, porque é muito perigoso o que tem entrado nas igrejas. Todo mundo chega: nossa, eu tenho que ter o reconhecimento de alguma coisa nesse ministério quíntuplo. Você não precisa ter, eu não preciso ter o reconhecimento de nada do ministério quíntuplo para agir nos dons do ministério quíntuplo. Isso é tremendo, porque a partir da hora que eu estou buscando reconhecimento, eu já perdi a razão do que eu estou fazendo aqui.
é exatamente o contrário, a liberdade de trabalhar, de servir, de o que eu estou fazendo aqui, o que eu busco, o que é a igreja. A igreja não é aquele prédio velho, antigo, eu fico pensando, construído 500 anos atrás, que era um lugar, tem aquela miséria ao redor, tem alguma coisa assim triste, tem aquele ritual, a igreja pode, não aquilo lá, não, senta lá e isso não é igreja. Tem coisas erradas e empoeiradas em nossas mentes que estão atrapalhando a gente de viver, de ser, de agir, porque nós estamos ainda vivendo um filme errado na máquina. Isso não é igreja. A igreja é lugar de resgate, salvação, correção, capacitação e envio. Isso é igreja. Quando Jesus falou, olha, vou criar agora aqui um negócio chamado igreja, e essa autoridade que antes estava com aquele povo, que se perdeu no meio do caminho, ele pegou essa chave, está lá em Mateus, e entregou para a igreja. E quem é a igreja? Onde é que está essa chave? Como é que faz isso? A igreja é um lugar, e a igreja é você, a igreja sou eu. A igreja, ela está pronta. É o seguinte, como eu falei, é o lugar de resgate e salvação. Olha, a pessoa está se separando, o cara tem problema, muitos casos que todos nós conhecemos ou já atuamos. Olha, está com problema de saúde, está para perder o emprego, o negócio está ruim, né? Vamos lá na igreja, vamos orar, vamos lá visitar, vamos interceder, e coisas começam a acontecer. Coisas começam a acontecer quando a gente... Esse é o trabalho de resgate e salvação da igreja. Cada um de nós. E aí você resgata, você salva, Deus mostra presente, faz algo tremendo. Nossa, vem para o nosso meio, vem para cá. Aí você entra, essa pessoa é preparada, capacitada, recebe cuidado, ensino, e aí é enviada. Que é enviada para onde? Para fazer o que fizeram com ela, para fazer a mesma coisa. Isso é um ciclo vivo. Isso é a igreja. Isso aqui é a congregação da igreja. Mas o Espírito Santo, que vai lá e fala, que vai e faz, que resgata, é cada um de nós. Quando esse ciclo está interrompido, está andando em ponto e vírgula, tem alguma coisa errada. Quando nós não estamos ativos, funcionando, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer tudo. Mas quando eu entendo que, olha, eu estou aqui porque Deus me deu uma autoridade, uma responsabilidade, e eu quero ver o reino crescer. Coisas vão acontecer. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas serão o quê? Retiradas ou acrescentadas? Acrescentadas. Mas a gente está buscando todas as coisas, e elas não vão ser acrescentadas, e um reino vai ser trazido porque a gente não buscou, e as coisas não vão ser acrescentadas porque eu que estou buscando. E eu digo para você, quem aqui já ouviu o meu testemunho, a experiência que eu tive no dia que o Senhor me convenceu? A experiência que eu tive. De novo, por favor. É porque eu não quero ser repetitivo. Mas foram poucos. Então vou falar 5 minutinhos. O que é a igreja para mim? Para mim era um lugar de... crente devia ser um monte de chato, que não pode fazer nada, e que tem alguém, um Vitinho hoje, né, um chefe, dando ordens. Era uma das mentiras de Satanás, que aliás reina em muitas mentes. Eu não conhecia. E eu falava, minha vida estava tão ruim, que eu falava, Deus, ou o Senhor morreu, ou o Senhor está velhinho, morreu não, mas está velhinho, ou o Senhor vai mudar minha vida de um jeito. Eu falava isso para Deus, ninguém sabia, só Deus. Radical. Eu tinha 24 anos, casado, tinha um filho, mas estava tudo errado na minha vida, caos. Aí um dia eu peguei a Bíblia e falei, putz, tem uma Bíblia aqui. Aí, eu sei que eu estou vivendo o Novo Testamento, Mateus. Aí, estudei em colégio padre. Mateus, genealogia de Jesus. Falei, caraca, estou lendo um livro pela metade. Tem que começar no começo.
Ai, Deus criou, vamos viver 1000 anos. Eu falei, pô, não entendi nada, né? Aí eu fechei e falei assim, Deus, me envia alguém para me ensinar a Bíblia. Eu não quero crente, não quero católico, quero budista, não quero... Existe religião Bíblia? Eu falei isso para Deus. Eu tinha esquecido, e vocês vão entender porque que eu lembrei. Existe religião Bíblia? Nunca tinha falado com nenhum cristão evangélico. E toquei a vida. Deve ter passado uns 6 meses. Aconteceram muitas coisas. Daniele, minha esposa, marcou com a Ana, esposa do Norberto, que eu conhecia só de dar oi assim no meu prédio, morava no meu prédio, de ler a Bíblia lá em casa. Eu tinha esquecido disso que eu falei para vocês, porque eu tinha 2 problemas sérios. Eu era muito nervoso, menos Daniele achava isso. Eu falava, Deus, eu não quero ser nervoso, eu não quero ser ansioso assim, eu não quero fazer as coisas que eu faço, os problemas que eu crio. E eu não queria beber o que eu bebia. Eu conseguia, estou falando com 20 e poucos anos, eu beber 1 litro de uísque, pegar o carro e viajar para qualquer lugar. Sem problema nenhum. Cometi esse crime. Eu conseguiria. Já de tanto que eu bebi meu sangue, eu era tranquilo nesse aspecto. Meu Deus, eu não quero ser assim. Tem gente que toma um chopinho, eu tomo um chopp, é uma carreta de chopp. Era assim. Impossível tomar um chopp. Por que eu sou assim? Eu falava para Deus, eu quero não ser assim, mas não, como é que faz isso? De novo, não tem como apertar um botão. Obviamente que eu não falava isso na frente da Daniele. Ela falava, viu que eu falei que fosse assim? Você ia falar. Aí passaram 6 meses, a Daniele falou, olha, alguém vai vir ler a Bíblia aqui. Eu falei, pô, ler a Bíblia? Não, tem nada para fazer? Eu tinha esquecido do que eu tinha falado para vocês. Deus, me manda alguém. Deve ter passado uns 6 meses. Eu não lembrava. Aí alguém ia ler a Bíblia comigo, ia ler, o Norberto, então eu não vou falar em detalhes. Vou ser bem rápido, como eu prometi. Um dia eu acordei de manhã cedo. Daniel já tinha saído, tinha deixado o Sérgio no colégio, voltei em casa para tomar um banho. Aí eu pensei assim, as coisas que tem para fazer hoje. Falei, putz, hoje é dia do cara vir ler a Bíblia. Na hora que eu falei isso, putz, hoje é dia do cara vir ler a Bíblia, eu não escutei uma vozinha. Fiz assim, Sérgio. Aí eu tomei um susto. Se fosse meu irmão, alguém que chegou lá em casa, eu sozinho. Aí falou assim para mim, isso foi em maio de 1993. Aí essa voz falou assim para mim, foi você quem me pediu. Foi você que me pediu. Era uma voz. Era uma voz, meus irmãos, assim, uma voz que me fez, uma voz que eu ouvia, me fez sentir amor e me fez sentir, assim, uma autoridade. A voz falou assim, foi você que me pediu. Aí eu fiquei parado, lembrei, eu sentado falando, Deus, envia alguém para ler a Bíblia. Aí eu lembrei, deve ter sido uns 6 meses, 1 ano, por aí, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu falei, Deus enviou alguém, eu estou reclamando, Ele está me explicando, Deus não está me castigando, que Deus é esse? E aí, falei, caramba, eu olhava para o Norberto, ele não sabia, né? Pô, Deus que mandou um cara, ele não é mais o... Ah, tudo bem? Será que pode tocar nesse cara? Vai que, né? Eu fiquei todo, ele não deve ter pensado, eu fiquei meio diferente com ele. Eu falava, ele não sabia, eu chegava, hoje eu vou pegar esse cara em contradição, não é possível. Aí, a partir desse dia, eu falei, não. Ele, não, claro, ele começava a ler. Aí, eu sofri um pequeno acidente, que também não vou entrar em detalhes agora. Algumas pessoas conhecem. Arrebentei o dedo do pé. Não o dedo midinho do lado, arrebentei tudo no dedo. Todos os vasos, o ligamento, o médico falou o que aconteceu. Aí, ele foi isolar esse meu dedo, não engessa, com gases, com fita, lembro como hoje. Foi uma dor horrível. Saí do hospital, fui para casa. Essa noite era a noite dele ir lá ler a Bíblia. Eu falei, Dani, cancela hoje. Acho que deu. Ela não cancelou. O Norberto chegou lá, lê a Bíblia. Aí eu lá eu não conseguia, não era assim, eu não conseguia botar o pé no chão. Aí ele falou assim, Sérgio, você crê que Jesus pode te curar? Eu falei, agora eu creio. Creio. Eu já sabia que, né? Tinha mandado. Creio. Dedinho para Deus é nada. Eu lembro que eu falei isso. Não foi, Daniele? Foi. Aí ele falou, bota o dedo aqui. Aí eu botei o pé assim num banquinho na sala. Norberto, vocês conhecem o Norberto, ele botou azeite. Ele só falava isso. Mais poder.
mais poder. E eu lá olhando, né? Vocês não têm noção do que eu era desconfiado. Vocês conhecem a minha história? Era desconfiado. Aí, no aberto, mais poder, lá eu fechei o olho. Na hora que eu fechei o olho, eu senti um vulto escuro, passou assim em mim. Fez um barulho assim. Eu abri o olho, falei, na hora eu pensei rápido e botei, por que o Norberto tá, ele está botando a mão aqui, passando em mim, se é no pé? Não era ele. Quando eu abri, eu pensei isso rápido, porque ele está botando aqui, abri, bum, ele estava lá. Mais poder. Falei, não é ele. Aí eu abri o olho, estava ele lá, mais poder, ele, a Ana e a Daniele. Aí, na hora que eu fechei o olho de novo, falei, caraca. Aí eu escutei uma vozinha, não foi igual, não, foi assim lá dentro, falando, fecha o olho. Falei, não vou fechar o olho. Eu quero ver. Meus irmãos, meus olhos fecharam sozinhos. Eu não conseguia abrir o olho. Aí eu fiquei lutando comigo mesmo até eu relaxar. Aí eu relaxei e aquilo, eu sentia um calorzinho gostoso. Começava aqui e até a ponta do pé e voltava. Só que aquilo, ele lá no meu pé, mais poder, orando pelo meu dedinho. Só que aquele negócio foi... Aí de repente aumentou a velocidade. Ele não começava mais aqui, parava lá. Eu vi, com os olhos fechados, um rolo de fogo sobre mim, assim, girando assim, ó. Eu falava, caraca, aquele negócio gostoso. Eu falava, putz, eu achava que vida de crente era sem graça, era chata. E aquele negócio lá, meus irmãos, vocês não têm noção o prazer, a alegria, o que eu estava sentindo. Na hora que ele falou amém, eu abri o olho e parou. Falei, pô. Aí ele, bota o pé no chão. Eu bati. Falei, não é possível, não sentia nada. O dedo, meu dedo do lado do midinho, estava maior do que o dedão, não estava roxo, estava marrom. Estava maior. E estava anestesiado, eu não sentia ele. Eu botei sapato, botei mocassim. Falei, o que está acontecendo? Na noite seguinte, saí da faculdade, estudava na Academia de Ipanema. Aí eu fui sair da faculdade, 10 horas da noite, meus amigos, vamos lá tomar logo uma cervejinha, tomar um monte de embora. Falei, vamos. Na hora que eu peguei a cerveja, que eu bebi, exatamente o gosto. Eu tinha uns 13 anos, começando a beber cerveja no carnaval em Salvador. Aquele gosto horroroso. Eu golfei a cerveja no meio da padaria, aquela na esquina da Joana Angélica, eu fico de Pirajá. Quero não. Aí os meus amigos, você acha embora? O que é? Bota pra dentro, é a primeira, né? Eu falei, eu quero ir pra casa. Falei, que frase esquisita. Todo mundo, não, eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui, eu vou ver Daniel, eu quero ir para casa. Eu joguei a lata, peguei o carro, entrei, parei na esquina da Joana com a Barão da Torre, tinha as pessoas bebendo, estava no sinal fechado, eu era o primeiro, eu fiquei olhando, as pessoas ali bebendo, aí me veio um pensamento, coitados, estão bebendo ali, tentando afogar problemas ali, o problema não vai morrer, semana que vem amanhã tem ressaca. Mas ontem eu estava fazendo isso. Foi assim. Aí o sinal abriu para mim. Na hora que eu fui sair, o cara veio de lá, sabe aquele sinal está para fechar, o camarada acelerou para passar. Eu tomei um susto. Falei, Deus, se é uma mulher distraída aqui, ou um homem, alguém, uma batida lateral, tem uma criança, nossa, eu lembro desse pensamento que veio na hora. Aí eu falei, Deus, não deixa esse cara provocar um acidente até chegar em casa. Aí, mas peraí. Anteontem, aliás, essa semana aconteceu uma coisa, mas eu ia atrás do cara. Eu ia dar um susto pior. Não, para ele aprender, para não fazer isso, para não, né? Não, mas eu estou orando para o cara, está indo comigo. Foi nesse nível. Aí cheguei em casa, falei, Daniel, pelo amor de Deus, então, sabe um sonho, vocês já sonharam um sonho gostoso, está tudo tão bom, né? Aí você acorda, putz, era sonho. Eu estava com essa sensação, porque tinha um peso, estava, não vai dar certo, não é nada disso, vai, agora, eu estava sentindo bem. Eu falei, eu vou olhar minha identidade, é capaz na hora de olhar, eu vou ver a foto de outra pessoa, eu estou vivendo um sonho maluco e vou acordar. E assim continuou. Falei, caramba, o que eu quero dizer para vocês? Isso é a igreja, não eu, o que o Norberto fez comigo. Ele foi me resgatar. O que as pessoas, não estou dizendo que essas mesmas coisas e tudo tem que acontecer igual o tempo todo. Muitas coisas maravilhosas eu vi acontecer, tenho visto, e vocês também. Isso é a igreja em movimento. Isso é alguém que deixou a sua esposa como ele,
ou eventualmente iam os dois, ele e a Ana deixavam as filhas pequenas em casa, para ir orar, para buscar alguém em casa. Isso é estender o reino, isso é buscar estender o reino de Deus, isso é colocar o desinteresse do reino de Deus acima do seu próprio interesse. Nós precisamos aprender, porque quando nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses do reino, nós não servimos, não somos dignos desse reino. Os interesses do reino de Deus têm que estar acima, porque quando isso não acontece, a gente está brigando por dinheiro, a gente está brigando por poder, por opinião, por posição, por vontade, por coisa, por egoísmo, dentro de casa, não é com o vizinho está dando pedrada, e aí a derrota, porque olha, por que está acontecendo coisas que nem se nomeia entre vós, Paulo falava, porque nós estamos colocando as nossas coisas acima dos interesses do reino, justiça, paz. O que é o reino? O reino é um estado, o reino é um lugar onde está o Senhor, o reino é um lugar em que a glória de Deus é o sol, é a luz, onde as ruas são de pérola, de diamante, de coisas que nem conhecemos, que não existe aqui o valor, em que o rio é rio de água, a água é água viva, em que há muitos seres que louvam a Deus, que é um lugar maravilhoso. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus também é um sentimento. O reino de Deus é o que nós construímos, é o ambiente que nós construímos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas nós estamos vivendo medo, estamos vivendo assustados, nós estamos ficando intimidados, estamos permitindo que mentiras fiquem reinando em nossas mentes, e aí a gente fica mais tímido, porque os nossos interesses são acima dos interesses do reino. A gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, de verdade, começar a viver ele. Se a gente está na igreja criticando, olha, você viu fulano ali? Nossa, ele está na igreja, ó, ele faz isso. Talvez você esteja muito mais distante do que ele. Você está vendo o seu irmão, você está vendo alguém fazendo a coisa, o que a Bíblia fala? Vai lá e trata, vai lá e ensina, vai lá e exorta, ganha o seu irmão. Se você não conseguir sozinho, leva uma testemunha, leva os pastores, ganha, trabalha. Não se preocupe em mostrar que você está... Existem fases e existem áreas de nossas vidas que cada um de nós está na frente do outro, isso é normal. E o processo de conhecimento, de crescimento é um ajudar o outro, não sobrepor. Vou botar uma lupa no que eu estou melhor para desgraçar o outro, e naquilo que eu sou fraco eu tenho meus argumentos e minhas defesas. Isso não é buscar o reino, isso não é viver a igreja. Isso não é trazer o reino de Deus, não é transformar o nosso herói, não é ser sal, não é ser luz. A gente vem aqui porque a gente tem expectativa de grandes coisas. A gente vem aqui porque a gente quer ver o poder de Deus, a gente quer ver o Senhor ser exaltado, a gente quer louvar a Deus. Eu pelo menos venho assim, eu quero sair aqui, coisas serem transformadas. O Daniel falou, olha, gente aqui entrou com o coração triste. Eu estou triste e não vou hoje na igreja. Eu estou fraco. Vocês entendem? Porque para mim a igreja sempre foi tudo. E porque foi salvação da minha vida. Tem muito mais coisas que eu posso contar para você. Salvou a minha vida. E aí Deus falava para mim desde lá do começo: seja forte, tenha bom ânimo. Josué 1:9, seja forte. Eu fiquei, eu sei lá quanto tempo escutando isso, quase que todo dia. De um jeito, só faltava aparecer uma mula também para falar isso para mim. Eu não tinha noção de coisas que ia passar pela frente. Você educar filhos, você formar homens, você... serviços para os irmãos. Você depois trabalhar num lugar que contra... Bom, seja forte e tenha bom ânimo. Isso é bom. Nós precisamos ouvir as escrituras para que você entenda, você não está sozinho. Deus somente fala para você: seja forte e tenha bom ânimo. Seja forte e tenha bom ânimo para viver com humildade. Seja forte e tenha bom ânimo para estender o reino, para não colocar os seus interesses acima de tudo. Seja forte e tenha bom ânimo para não se preocupar com que as dificuldades, que as lutas que te deprimem, elas não vão te destruir. É um processo. Talvez você esteja precisando receber uma regulagem no ímpeto. Aí depois você vai voltar reguladinho e Deus vai fazer grandes coisas. Isso não é o fim. Isso é um processo. Lugar da igreja. A igreja é lugar de paz. A igreja é lugar de paz. E se eu sou igreja, a minha vida é lugar de paz. Agora, o que eu estou promovendo? Paz ou dissensão ou guerra? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Igreja é lugar de paz.
Aqui é lugar que eu preciso, olha, eu sei que eu tenho irmãos que eu posso contar, eu sei que eu posso buscar conselho, eu sei que eu posso buscar amor, compreensão. Ora por mim. Olha, eu pequei, eu errei, eu não estou conseguindo, me ajuda nisso. Se eu consigo encontrar isso na igreja, ou a igreja é um lugar que eu não posso falar, não, senão eu vou levar uma bufetada. Agora, eu sou igreja na vida de alguém, porque a paz, a compreensão, é um produto altamente demandado. Agora, tem que ter oferta, para poder ter equilíbrio nessa economia. Tem que ter oferta, senão vai ficar um produto escasso, caro e que ninguém tem. É lugar de solução, é lugar de suporte, acolhimento, intercessão. E assim nós vamos transformando. E assim nós vamos transformando vida. Quando é uma vida transformada, uma vida restaurada em Deus, é um poder de uma bomba atômica para fazer muitas coisas, uma progressão geométrica que vai se multiplicando. Em cada situação a gente tem que estar atento. O que Deus quer aqui? O que eu devo fazer? Só que os problemas, as nossas coisas, os compromissos, né? Muitas vezes tomam lugar disso. E tipo, opa, tem que... Não estou dizendo que nós vamos mais ter responsabilidade, assertividade, pontualidade com suas coisas. Muito pelo contrário, isso é bíblico. Mas, eu não estou conseguindo, hoje eu estou hoje, as contas estão assim, como vai ser a minha velhice? Você está colocando a sua preocupação no lugar de Deus. Você está passando hoje por coisa, seja forte, tenha um bom ânimo, coloca diante de Deus. Não seja tolo para gastar o que não tem, mas não seja um tolo suficiente para colocar a sua preocupação no lugar de Deus. Antes coloca aquilo diante do Senhor, busca ajuda, conselho. Temos que ser igreja. Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo funcionando. Mas se a gente está se destruindo no menor núcleo deles, onde a gente está, como que vai ser dentro de uma igreja? Se dentro de casa eu já saio arrebentando com tudo, como que eu vou servir aqui? Seria um hipócrita. Deuteronômio 12, Deuteronômio 12, versículo 5, diz o seguinte: alguém dormiu lá atrás. Deuteronômio 12, versículo 11. Desculpa, versículo 11. Eu vou ler aqui na minha. Versículo 11 diz o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feita ao Senhor. Agora o 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção na herança convosco. Cidades e que não tem tem um lugar que o Senhor escolheu. A igreja não é, eu vou lá hoje, não gostei. Meus irmãos, já levei cada cacetada durante o processo de, tudo bem, Norberto foi o homem escolhido por Deus para ir lá, levar a palavra, longando comigo, mas foi escolhido por Deus também para dar cajadada em mim. Brabo. Eu reconheço todas merecidas. Então assim, é ali que, assim como o rosto do homem, assim como ferro com ferro se afia, assim um homem com o outro, né? Você vai ser exortado, ensinado. Exortar é com amor para não cair em laço do diabo, é bom, né? Mas é um lugar de tratamento, de lixar. Agora, se resistir, bateu-lhes e não lhes doeu. Não está doendo, continua batendo que eu não vou aprender. Sabe aquela criança? Para de bater, não doeu. Me bota de castigo, eu quero ver, né? A gente faz assim espiritualmente com Deus. A gente faz isso. Tá. Olha, Deus tem todo o tempo do universo para tratar. Nós nunca vamos desperdiçar o tempo dele. Ele é eterno e é de sempre para sempre. O tempo perdido nessa história é o nosso.
né? Tem um tempo de treinamento. Deus espera. Quer piorar, quer longo, tudo bem. Deus ele é muito gentil, né? Não, eu quero. Não. Se quiseres me ouvires, comerá do melhor dessa terra. Olha, tem um lugar. Olha, eu quero, sabe, eu não quero. Não vou hoje na igreja que eu estou cansado, que eu estou desanimado, que eu estou desmotivado. Desculpe, meu Deus, acho que eu tenho um toque, eu vejo essas coisas. Então, sabe, não é um lugar que estou bem, vou. Estou muito mal, vou na igreja. Não é isso, não entendi ainda então. Sabe, é um lugar que Deus escolheu, eu preciso entender esse lugar que eu vou funcionar e vou ser funcionado. Acabei de inventar uma palavra. Porque eu vou ministrar, vou ser caminho de Deus para as pessoas e vou receber. Tem que ser isso. Com todas as nossas imperfeições, com todos os dias melhores, com os dias piores, sabe? E avançar em alegria e ver o poder de Deus. Essa expectativa, isso, sabe? É isso que a gente precisa passar um bombril espiritual na nossa mente e no nosso cérebro, no nosso espírito, para mudar a imagem quando a gente ouve a palavra, quando a gente fala igreja. Nossa, aquele lugar, uau, né? É isso, é vida. É isso que eu quero, sabe? É isso que Deus planejou, é isso que eu preciso, sabe? Eu cheguei, meus irmãos, eu já fui abençoado de formas, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, os meus três eram pequenos, coisa que eu me lembro agora, que me mente. Lembra, Dani? A gente estava chegando, era lá na Barra, nossa, tanta luta, tanta guerra, inclusive contra a igreja. Quando a gente entrou na igreja, a Eugênia estava lá atrás, estava começando o louvor, a gente foi cumprimentar ela, o Espírito Santo tomou ela, isso foi o quê? 2001, 2002, 2003, por ali. Ela começou a falar, o Espírito Santo usou ela para falar as coisas, os assuntos que a gente estava, não estava brigando não, a gente estava tudo bem, só um assunto, dificuldade nossa que a gente estava tratando com os meninos pequenos indo para a igreja, finanças, dificuldades, né? O que a gente não ia poder mais fazer, enfim, estamos falando. Ela contou ali, olha, você no carro falou isso, assim, mas Deus deu estratégia, faz assim, assado, e vai acontecer assim. E foi exatamente isso, colocamos em prática e se cumpriu. Deus fez. É isso. Então, é um lugar onde Deus quer, quão bom e agradável que os irmãos vivam isolados, em comunhão. Não é fácil comunhão, né? Tem as dificuldades, as diferenças, sabe? Se quebrantar, é diferente. Tem que, nesse relacionamento, coisas vão acontecer. Tem um mistério de Deus de agir, de fazer coisas, de nos abençoar. É um lugar diferente, irmãos. Ali vos alegrareis perante o Senhor. Eu não preciso, eu sou o templo do Espírito Santo, posso ficar em casa, eu me amo e eu vou fazer aquilo. Provérbios fala que o que se isola, o que se separa, tem outros termos, insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu acho que é Provérbios 17, fala sobre isso, que se isola, presa fácil para o inimigo. É uma arrogância, é uma mente de arrogância, de orgulho, que não quer tratar. Eu não quero tratar as minhas coisas, alguém sabe, deixa embaixo do tapete, porque vai arranhar a minha reputação de que isso, é orgulho, é isso que o cara se isola. Não tem vulnerabilidade. Eu quero tratar, eu quero ouvir, quero ser tratável. Oséias 10:12. Oséias, eu vou procurar aqui na minha Bíblia, porque Oséias aqui na minha Bíblia, eu acho que ele se mexe. Às vezes é fácil de achar, às vezes não. Oséias 10:12, achei. Olha lá. Mas agora que dá um trabalho danado, eu vou ler aqui na minha. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça. Semear em justiça é o que eu pratico. A gente semear é começar a praticar, é jogar, é investir, é agir, é empreender, é tratar com o próximo, é educar, é ir trabalhar, é tudo em justiça. Não em vanglória, não em ganância, não em orgulho. Semear em justiça. E a justiça é a justiça de Deus. É praticar, andar, viver segundo a palavra de Deus.
Ceifai segundo a misericórdia. Tratar de receber o que você quer receber do outro, não o que você acha que tem direito, mas com misericórdia. Arai o campo de pousio. Falei sobre isso aqui no último domingo, compartilhei com vocês na última pregação minha, que pousio ou de descanso é o campo que não está sendo tratado, está guardado lá um tempo. Eles estão cultivando em outra terra, em outro terreno, e aquele está lá sendo poupado. Tem coisas no nosso coração que, de novo, estou voltando compartilhando a mesma coisa, que sinto do Senhor. Tem coisas nos nossos corações que deixamos de tratar até hoje, que hoje é o momento que Deus escolheu para tratar. Hoje é o momento, hoje é a noite, é a hora que Deus escolheu para arar, para arrancar esse sentimento ruim, para arrancar essa desconfiança, para arrancar esse sentimento que está guardado há algum tempo, de ressentimento. É hora de perdoar, é hora de soltar, deixar ir. Hora de trocar nesse pouso. Por quê? É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Deus quer movimentar coisas. Por que Ananias e Safira também foi falado aqui? Eles morreram. Porque eles falaram que ia dar uma coisa e quiseram fazer uma apresentação maior. Não, olha, estavam preocupados com vanglória. Olha, ele falou, você não mentiu para mim não, você mentiu para o Espírito Santo. Nós não podemos continuar. Para que chova a justiça. Porque quando o Senhor falou isso através de Oséias, Israel estava vivendo o caos. Esse capítulo 10, no versículo 1, olha o que eu vou ler para vocês. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim se multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Versículo 2. O seu coração é falso. Que triste. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Eles estavam vivendo idolatria. Israel estava vivendo isso, é triste. Israel estava vivendo isso. Às vezes nós, olha, por causa de coisas maravilhosas que Deus fez, a gente acaba construindo altares em nossos corações, em nossas mentes, no nosso caráter. Estão atrapalhando o mover do reino, estão atrapalhando de sermos igreja, estão atrapalhando de estendermos o reino de Deus. Não era para estar vivendo o que estamos vivendo. Não temos por que viver com medo, assustado. Temos que tomar todos os cuidados, sim. Temos que andar em sabedoria, sim. Mas quando vier um pensamento de medo, você repreenda ele na hora, em nome de Jesus. Vem um pensamento de medo, isso eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque aquele pensamento não é seu, não é de Deus. Alguém aqui levanta a mão, você acha que Deus deu um pensamento de medo? Não deu. Então por que o pensamento veio e aí eu fiquei, isso aqui e tal. Aquilo desce, vai para o coração, medo. Começa a mudar a forma de pensar do que eu faria. Não estou falando de cuidado, de sabedoria, é diferente. Falando medo. Não tenha medo. Deus continua sendo Deus, o Espírito Santo continua em você. O Senhor continua falando, olha, coisas tremendas, nossos dias, nossas vidas estão contadas diante de Deus. Paulo falou, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós não podemos acalentar pensamentos de medo, porque aí nós vamos estar andando desregulado, mas o espírito de intrepidez e moderação, ousadia, amor e moderação. É um estilo de vida diferente para que a igreja, o reino funcione. A isso nós fomos chamados. Tem dias maus, tem dias que a gente está triste, está abatido, joelho no chão e pedir ajuda ao Senhor. Quando vier um pensamento mau, é hora de colocar diante de Deus. Não permitir que porque ele vem como um tijolinho, aí sobe outro tijolinho, aí sobe outro tijolinho, aí sobe outro tijolinho, preocupação, o medo, e você viu fulano lá, aconteceu outro, aí vai, e não sei o que, e piorou, e o Supremo fez isso, e aquilo outro, e por aí vai. Quando a gente vê, tem uma parede enorme. Cadê minha esperança? Hoje o Senhor vai derrubar a parede. Chamar para viver a liberdade vitoriosa. Seja forte, tenha bom ânimo, que o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. 03, por favor.
Você vai. Não, agora. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso agora. Então vai, espera. Eu creio que o Espírito Santo está falando, porque na mesma hora que está falando, porque na mesma hora. Eu pedi para o Felipe bater o tambor. E se você, feche seus olhos, se você identificou muralhas, se você identificou situações que têm atrapalhado o mover de Deus em sua vida, quando o Felipe tocar, louve. Visualize o Senhor na sua frente. Os anjos louvando a Deus. Permita que a muralha caia. Permita que o medo vá embora. Permita que a preocupação que você tem com dinheiro vá embora agora. Permita que tudo que esteja atrapalhando a criatividade, os dons, a imaginação que Deus te deu para produzir, para realizar, para ser grande diante de muitos, para você levantar o estandarte do nome do Senhor dos Senhores. Permita que os dons que Deus te deu fluem agora como rio na sua vida. Permita. Pare de represar todo o ressentimento. Permita que a palavra de Deus seja a verdade, seja real, os milagres de Deus. Pare de olhar para um lado. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas medita na palavra de Deus para fazer conforme tudo quanto ali está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde pisares os teus pés. Então, para de ficar olhando para um lado e para o outro. Por isso entrou a dúvida: será que Deus vai fazer mesmo? Não é prospera e depois lê. Lê, tem um tempo, pratica e depois você vai colher. Você fará os seus caminhos prosperar. Deus, em nome de Jesus, amado Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Eu te peço, Deus, derruba essas muralhas que temos construído em nossas mentes, em nossos corações agora. Sejam elas emocionais, sejam elas psicológicas, sejam elas espirituais. Elas podem ter sido construídas ao longo de anos ou dias. Eu te peço, Deus, destrói elas como Jericó caiu. Dá-nos um coração novo, que possa aqui estar rodando agora, Pai. Esteja girando agora, Pai. Aquele círculo de fogo, Pai, queimando, Pai. Limpando nossas mentes, Senhor. Limpando as mentes do pecado, Deus. Mudando as nossas prioridades, Deus. Dá-nos forças, Senhor, para sermos não segundo o que nós vemos ou o que queremos ver em nós ou que os outros vemos, mas como o Senhor nos fez. Pai, fogo do alto, Pai. Fogo do alto, Pai. Transforma nossas vidas, Deus. Faz-nos férteis, Pai. Frutíferos, Senhor. Oh, Pai. Férteis e frutíferos para as boas obras, Pai. Pai, queremos ser surpreendidos com a Tua presença. Queremos ser surpreendidos com o Teu amor, com as grandiosas maravilhas, Pai, que está no Teu nome. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe mais nos contentarmos com as misérias, Pai. Com migalhas, Pai, espirituais. Pai, em nome de Jesus, dá-nos oportunidade, Pai, de seguir em frente, Pai. Não importa as lutas, Senhor. Quando o Senhor falou isso para Josué, eles eram nada. Ele não tinha atravessado ainda o rio, Pai.
Ele não tinha experimentado nenhuma vitória, mas tinha visto 40 anos o povo sofrendo, Pai, por causa dos pecados dele. Então não importa o que temos vivido até hoje, nós vamos experimentar a Tua vontade, o Teu plano, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos ver, Pai, nós vamos ver o favor do Senhor na terra dos viventes. E eu abençoo, Pai, a minha vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor. Eu abençoo, Pai, com o Teu poder, com a Tua presença. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo, Pai, cada um desses aqui no músico do louvor hoje. Que agora o louvor seja, Pai, para a Tua honra e glória. Seja a manifestação da Tua presença, Pai. Seja a manifestação da Tua glória, Pai. Nós queremos ser levados, Senhor, na Tua presença para Te louvar, Pai. Nós queremos agora, Pai, agir com ousadia, com intrepidez, Senhor. Dá-nos intrepidez, Senhor. Dá-nos intrepidez, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, nós não estamos na igreja sentados para ver coisas. Nós somos igreja e vai acontecer segundo a sua fé. Então eu quero te convocar para se levantar, para louvar a Deus, para pôr em prática o que o Espírito Santo já tem falado para você, já te convidou para fazer, já te deu autoridade e já te deu estratégia e planos. Seja forte e tenha bom ânimo. Você vai fazer maravilhas no nome do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Amém. Espíritas bem-vinda. Senhor, Santo Espírito.
sabendo que andamos em unidade, sabemos que devemos andar em poder e autoridade, para que esse seu desejo de sentir mais a presença de Deus, de ser mudado por Ele, como cantamos agora, possa ser um reflexo cada vez maior da presença de Deus na sua vida. Que todos aqueles que cruzarem o seu caminho essa semana vejam que você é cheio do Espírito e possam ver que o Espírito Santo habita em você. Inundado por tua glória, Senhor.